Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos meus queridos amigos e irmãos. Mais uma vez, estamos aqui para trazer a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, a mensagem das Escrituras Sagradas, para que possamos crescer espiritualmente junto ao nosso querido Pai Celestial. E o tema de hoje é a Bíblia e os extraterrestres. Esse tema foi sugerido por alguns irmãos e me pediram para me explicar o seguinte: mas o que afinal a Bíblia tem a dizer sobre este assunto? Extraterrestre existe ou não existe? Pastor, me fala se existe ou não existe, o que você acha? Eu falei, vou fazer uma mensagem para vocês, para todos meus amigos, e vou explicar o que eu entendo dentro das Escrituras Sagradas, o que fala sobre isso, porque muitos pastores não gostam de falar sobre isso. Vamos primeiro entender a palavra alienígena, o que significa essa palavra. Às vezes a gente fala com o filho, esse parece um alienado, né? E às vezes a gente nem sabe por que falou isso. Vamos lá, no dicionário a Aurélio fala adjetivo e substantivo de dois gêneros. Gênero 1, quem ou que é natural de outro país, estrangeiro, forasteiro. 2, figurativa, que ou quem pertence a outro mundo, não pertence ao mundo nosso. Eu estou correndo porque essa mensagem é bem grande, já tentei gravar 2 vezes. Portanto, quando a Bíblia fala que alienígena, ela se refere simplesmente ao estrangeiro? Sim, ela fala o estrangeiro. Estrangeiro é todos aqueles que não moram aqui na Terra. Vamos falar. A Gênesis proibida, o livro de Gênesis proibido. Mas como o livro de Gênesis é proibido, muita gente está falando. A minha Bíblia tem? Sim. Mas tem o livro de Gênesis escrito por Moisés. Mas o primeiro livro mesmo escrito, bem antes de Moisés, foi por Enoque. Quem era Enoque? Filho de Adão e Eva. É aquele que você, querido meu irmão, vai se lembrar, é aquele que era conhecido como companheiro de Deus. Na Bíblia fala. Ele escreveu o primeiro livro de Gênesis. Vamos acelerar. O livro de Enoque foi retirado da Bíblia. Claro, porque justamente é ele que apresenta revelações constrangedoras para a igreja e para o mundo. Em seu relato, Enoque fala das viagens que fez aos cumes das montanhas, onde moravam os deuses com letra minúscula. Lá viu os gigantes e guardiões. Fala ainda sobre os chamados filhos do céu, que são os anjos castigados, satânicos, e também dos anjos da Gênesis, Miguel, Rafael e Gabriel. Mas não fala de Deus, apenas fala de deuses com letra minúscula. Jamais os seres primitivos entenderiam que o Enoque queria dizer que os anjos corromperam os filhos do homem. Estava tentando descrever seres mortais de posse de tecnologia que brincava de deuses, enquanto tinha em suas mãos o destino da humanidade. Mas o que pode ter causado a retirada do livro de Enoque do Velho Testamento, inclusive sendo taxado de herege, e que o profeta descreveu os ciclos planetários com precisão, com o movimento dos planetas, satélites, estrelas e etc. São várias páginas sobre a verdadeira movimentação da Terra e outros planetas em volta do Sol, dos satélites. Basta retroceder à história e lembrar que
Antigamente a igreja fazia com aqueles que colocavam em dúvida a sua teoria de que a Terra era plana e o centro do universo. O mundo girava em volta da Terra e não a Terra em volta do mundo. Você era decapitado, queimado. Estuda um pouco da história que se vão ver, meu irmão. Agora estou um pouco rápido, cada é grande essa mensagem. A divindade. Gênesis 1:1 afirma que Deus criou o mundo no princípio. Logo, Deus não pertence a este mundo. Então Deus é estrangeiro para nós, porque Ele não mora aqui. Deus mora em todo lugar, meus queridos irmãos. Deus está em todos os lugares. O mesmo é dito de Jesus Cristo em Hebreus 1:2. A Trindade, portanto, é apresentada pela Escritura como eterna. A Trindade é eterna, sem princípio, meio e fim. João 1:1. E o Verbo se tornou carne, e o Verbo era carne, e o Verbo era Deus. João 1:1. E não está incluída entre a inteligência criada. Sim, quem criou foi Deus. Então Deus é o ser superior a tudo. A localização do trono de Deus no universo é muito indefinida e é referida apenas como céu ou terceiro céu. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Então, quer dizer que tem terceiro céu e outros céus. A comunicação da divindade com os seres humanos tem sido abundantemente ao longo da história, bem como suas visitas à Terra. De modo mais efetivo, Jesus é a suprema revelação de Deus. Está escrito em Mateus 1:23. O que quer dizer lá isso? Quer dizer que Jesus é Deus. Jesus não pertence a esta terra. Jesus, para poder vir à terra, ele se fez carne, né? Ele se fez ser humano, nasceu de uma virgem, para poder sentir tudo que nós sentimos, passamos e demonstrar que você pode vencer. Se ele falou, eu como um Deus, vim como um ser humano e venci, vocês também têm condições. Vocês são filhos do meu Pai. Os anjos. Hebreus 1:14 informa que os anjos são espíritos administradores, nesse versículo. Então o espírito atravessa a parede. Espírito voa. Né? Os anjos existiam, sem dúvida, antes de os seres humanos serem criados. Está escrito em Jó 38, versículo 7. O próprio Lucifer pertence a essa categoria antes de ter se rebelado no céu e sendo expulso e jogado na terra. Apocalipse 12, versículos 7 a 9. Então, o diabo é um anjo de luz. O diabo não é feio como muita gente fala. Fala que o diabo é chifrudo, feio, não é nada disso. E era proibido de se manifestar na presença do ser humano. O diabo não vem, quem vem é os seus cógers ou os seus mandados. Outros demônios, outros anjos. Decaídos, gente. Anjo decaído. O diabo em si não vem. Cada graduação. Vamos falar depois disso sobre isso aí. Em Gênesis capítulo 3, versículo 24, é dito que anjos foram encarregados de cuidar da entrada do Jardim do Éden, após a queda do homem. Fica claro então que os anjos não são alma de humanos mortos, pois são mencionados pela Bíblia antes mesmo de ter havido a primeira morte. A primeira morte foi de Abel que matou Caim. Caim matou Abel. Agora fez uma confusão. Mas o importante é que nunca existia morte no mundo. Foi a primeira morte. E os anjos já existiam. Então,
Anjo não é ninguém que morreu, que fala como muitos falam. Virou anjo aquela pessoa que morreu. Como Lucifer e um terço dos anjos foram lançados à Terra. Este planeta é o único lugar no universo onde existem duas categorias de seres criados que estão em rebelião contra o seu Criador. Uma da categoria é o homem e a outra é os anjos caídos que nós falamos. O homem, por sua rebelião, está afastado de Deus e está aqui na terra. E os anjos foram jogados aqui na terra junto com os diabos. Mas Cristo veio e mandou seu Filho para nos resgatar, está escrito na Bíblia. Logo, este é o único planeta onde existe a morte, e isso é fundamental para que entender as diferenças entre a concepção bíblica de ETs e a concepção corrente no mundo. Quer dizer que aqui temos, infelizmente, os anjos decaídos. Seria tão bom se tivesse só os anjos bons. Os seres extraterrestres. Além da divindade e dos anjos, a Bíblia ainda menciona outros seres que não pertencem ao nosso planeta. Além de anjos, seres humanos, tem mais gente. A Bíblia fala, além da divindade dos anjos, que os anjos são divinos, porque foi feito por Deus, criado por Deus, menciona outros seres que não pertencem a este planeta. Aí você vai falar, mas tem mais gente que mora nesse mundo, está aqui e a gente não vê? Em Jó, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7, e Jó também, capítulo 2, versículo 1, lemos: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor Deus a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu e disse: de rodear a terra e passear por ela. O lugar da reunião, então, quer dizer que não era aqui na terra, pois Satanás vinha de lá da terra, e os seres humanos não têm acesso ao céu. Nós ficamos, o Satanás foi lá da sua reunião. Então, quem eram os outros filhos de Deus mencionados no versículo 6? Quer dizer que existem mais filhos de Deus. Dizem os seguidores de Cristo se tornaram espetáculo, que Cristo no céu tem os seus seguidores fiéis, e eles ficaram olhando o que estava acontecendo aqui na terra. Tanto os anjos como os homens. Efésios 3,15 diz que toda a família, tanto no céu como na terra, tomaram o nome do Pai. Ou seja, respeitaram o Pai. Hebreus 11,3 diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então, você lê esse versículo, você vai ver que lá fala os mundos. Não é um mundo nosso. Tem mais mundo. O texto a seguir da escritora Ellen G. White, essa é uma escritora que escreveu, fornece maior detalhes sobre o assunto. Deus. Qual é o assunto? Deus. Conta as estrelas. Ele que criou o mundo, entre os quais está a terra, e a terra é apenas um grão de pó, e quase não se notaria sua ausência dentre os numerosos mundos. Tudo isso está escrito em Lugares Celestiais, página 40, pela autora Ellen G. White. Abrindo-se um parente, hoje em dia nós vemos que isso, porque a gente vê quando a nave espacial vai, a Terra vai se afinando, quando ela entra no espaço literal, sumiu a Terra, é um grãozinho de areia. E tanto gente orgulhosa que existe por aí. Deus tem muitos inúmeros anjos que são obedientes à sua lei e que produzem de acordo com a sua glória. O resultado da luta entre Cristo e Satanás teve uma implicação no futuro. Como falei antes, todos ficavam olhando o que estava acontecendo. E cada passo que Jesus Cristo tomou aqui na terra, na sua humilhação, na sua purificação, foi observado por eles com mais profundo interesse. Portanto, existe ETs
Sim. Mas do ponto de vista bíblico, não podemos considerar os ditos OVNIs, ET, como proveniente de inteligência extraterrestre por várias razões. A entender do ser humano. Você vai entender. Sua existência real não foi comprovada. Os extraterrestres bíblicos possuem meios de transporte muito mais eficiente e avançado que os discos voadores. Está escrito em Daniel 9, 20 a 23. E não precisa de disco voador. O pecado não alcançou os outros mundos. O pecado só ficou aqui no mundo nosso, não passou para os outros mundos. Logo, a morte não existe para eles. A destruição, a violação, o sequestro, as abduções, as crueldades e as conquistas atribuídas aos ETs não combina com a descrição bíblica dos anjos e os seres perfeitos que Deus criou. O lado mais bonito disso tudo é saber que a ovelha perdida da parábola de Mateus 18, 12 também pode representar o nosso mundo perdido. Se Deus fosse capaz de deixar tudo para vir e morrer neste mundo, que é um dos menores planetas, um grão de pó, como descreve a escritora Ellie, isso deixa bem claro o quanto ele nos amou, em João 3, 16. Estamos sozinhos no universo? Não estamos sozinhos. Existe um Deus que criou o universo e que tem um relacionamento pessoal com você, meu amigo, irmão, e comigo. Ele não é extraterrestre, uma criatura do outro planeta, porque ele não pertence a este universo, este mundo. E ao contrário, o universo pertence a ele. Deus te ama tanto que ele decidiu visitar a Terra para que você pudesse conhecê-lo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, resumindo, meu querido irmão, Deus não é, como muitos falam, ET. Deus Ele é o Supremo, Ele é o Ômega, o Alfa, o primeiro, o princípio, o meio e o fim. Nós sim somos seres humanos, carnais, temos muita maldade e muitas coisas que nós fazemos e botamos as culpas em outros planetas, em outras coisas. As outras criaturas são perfeitas, eles não fazem maldade. A Bíblia fala bem claro, o que faz maldade são os anjos decaídos, que estão se misturando e falando que são outras coisas, junto com o ser humano que se enfiaram para demonstrar as coisas erradas. Mas fique aí o alerta. Os filhos de Deus estão juntos de nós, orando. E você também tem que buscar o nosso Pai Celestial cada vez mais, para que possamos ser vencedores. Estou sendo rápido, porque ele vai dar mais de 18 minutos e vai acabar a gravação, porque não fica muito grande. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Espero que vocês tenham entendido. Se não, eu faço nova mensagem explicando para vocês. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esqueça esse negócio de outros planetas e nada. Vamos focar na nossa terra e focar em nosso Deus. Isso é o mais importante para a nossa salvação. Que Jesus nos guarde, nos oriente e nos ajude. Fique todos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo.